esse final de semana a gente teve protestos no mundo inteiro, né, Rovai, pedindo aí o cessar-fogo e a libertação da Palestina, o fim desse massacre. E aqui no Brasil a gente teve 2 jornalistas da Globo comentando aí, o pontual, né, Rovai, defendendo ataques de Israel em ambulâncias, e outra, a Renata Lopretti, justificando, tentando usar aí a alta taxa de crianças, de natalidade, né, Rovai, na Palestina, para justificar aí por que tem tantas crianças, 4 mil crianças, de mais de 10 mil mortos, 4 mil são crianças palestinas assassinadas, executadas pelas forças de defesa de Israel. E pegou muito mal, né, Rovai, essas 2 falas desses 2 jornalistas da Globo, que têm adotado uma política, né, uma postura, um discurso pró-Israel, né, Rovai? Na verdade é o seguinte, né, eu assisti as 2 falas, a da Renata Lopretti e a do... Como é que é o nome dele? Jorge Pontual. Jorge Pontual. Evidentemente que a fala do Jorge Pontual é muito, muito pior do que a da Renata Lopretti. Mas é nos detalhes que mora o diabo. E a fala da Lopretti também é muito ruim. Também é muito ruim. E muitos jornalistas, inclusive alguns amigos, justificaram, não vi nada demais, tal. Porra, velho. O contexto, ele mostra o texto. Se eu começo a fazer aqui, olha, um contexto, dizendo o seguinte: morriam mais judeus, crianças e idosos no Holocausto, porque eles eram mais frágeis. O que eu estou querendo dizer? Que o Holocausto, na verdade, era pior para quem era mais frágil, ou seja, não era o Holocausto que era tão ruim. Eu poderia dizer isso aqui tranquilamente? Não, imagina. Da mesma forma, quer dizer, eu vou falar o que importância tem, né? Que importância tem os índices de natalidade na Palestina e o número percentual de crianças num genocídio. Então, se ele não é importante para caracterizar o genocídio, você não deve citar. Simples assim. E a Renata Lopretti cita. Rovai, mas puta, tem um chororô de um monte de jornalista defendendo ela, fazendo loas. Desculpa, eu não estou entre eles. Eu acho que ela deveria falar, olha, de fato tem um problema de contexto na minha... Eu talvez devesse ter aberto mão de trazer aquele contexto. Porque ele de alguma maneira, ele normaliza a grande quantidade de mortes de crianças, de bebês. Ele diz assim, olha, é porque a mãe palestina gosta de ter filho. Rovai, mas ela não disse isso. Claro que não. Mas o contexto foi esse. Eu vi 2 vezes, para não ser injusto, porque eu acho que há uma distância enorme entre a Renata Lopretti e o Jorge Pontual. Eu acho que há uma distância enorme entre os 2. São 2 jornalistas de árvores diferentes. O Pontual é um fascista. Ele se comporta como um fascista. A Lopretti não. Mas ela errou. Muito melhor, ao invés desses coleguinhas ficarem, nossa, tadinha, vamos defendê-lo em grupo, em bando. Vamos todos os marimbondos defender. Era muito melhor fazer o debate. Se fosse ao contrário, se um jornalista de esquerda, seja o que for, progressista, fizesse considerações acerca do Holocausto do mesmo jeito que ela fez considerações acerca do massacre, do genocídio com o povo palestino. Gente, nós estamos vendo estradas. Outro dia eu vi um vídeo, não pode passar no YouTube, entendeu? Porque já estamos sendo punidos.
Nós, porque nós ponderamos, estamos sendo punidos. A Globo News está sendo alavancada. Outros canais que dizem progressistas, como não falam muito disso também, estão sendo alavancados, aparecem mais, né, tem muito dinheiro. Nós não temos isso, nós temos aqui a nossa transparência para entregar para vocês. E eu não posso mostrar esse vídeo, mas é um vídeo que o cara está andando de bicicleta e aí você vai vendo a tragédia dos corpos caídos numa suposta estrada, né? Porque não pode se dizer que é uma estrada, é um bando de buraco, assim, da faixa de Gaza. É de arrepiar, é de passar mal, é de dar engulhos. A jornalista Renata Lopretti não viu esse vídeo para fazer o contexto da nota dela. É isso que eu me pergunto. Porque que contexto você dá para uma informação? Morrem muitas crianças na Palestina. É a taxa de natalidade? É a porcentagem que você tem de crianças com menos de 14 anos? Ou é um massacre indiscriminado e o ataque a creches, aos hospitais realizados pelos terroristas de Israel, pelo Estado terrorista de Israel? Qual é o contexto que você deve dar? Me desculpem os colegas que saíram em defesa da jornalista. Eu também não acho que é caso para cancelamento. Eu acho que a Renata tem seus méritos no seu trabalho que faz. Gosto muito de jornalistas da Globo News, mas é, sim, passível de crítica e tem que ser criticado para que as pessoas melhorem, para que as pessoas se humanizem, para que elas não naturalizem esse tipo de ação que hoje o governo de Israel faz com o povo palestino, crianças e adultos e jovens, porque assim não é só as vidas das crianças que importam também. Importam todas as vidas que estão lá em Gaza. As vidas das crianças a gente sente mais, porque é um futuro, às vezes, de gerações que você está impedindo de desfrutar do que às vezes o mundo tem de belo para certas pessoas mais do que para as outras, para certos povos mais do que para outros, né? E sem contar as sobreviventes que estão aí traumatizadas para sempre, né? Porque a gente vê aí os vídeos, né, das crianças nos hospitais tremendo, assustadas. Teve até um vídeo que viralizou, Rovai, de um menininho que está ali tremendo em estado de choque. Aí o médico pega, abraça ele, aí ele começa a chorar desesperadamente. E agora voltou a circular o vídeo desse menininho, um sobrevivente, que está bem, né? Esse conseguiu sobreviver. E tem inúmeros vídeos, né, gente? Só basta entrar no Twitter, nas redes sociais, que as imagens chocantes estão aí, né? Terríveis. E no caso do Jorge Pontual, também jornalista da Globo News, que defendeu a questão do bombardeio nas ambulâncias em Gaza, quem entrou na história para criticar as declarações foi o ministro da Secondas, ministro da Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta. Ele foi às redes sociais e disse que é inaceitável, vergonhoso, assustador. Comentarista da Globo News, Jorge Pontual, vem se notabilizando, porque não foi, né, a primeira vez, por uma postura manipuladora e covarde sobre a guerra no Oriente Médio. Uma coisa é condenar os atos terroristas, a morte e os sequestros de civis israelenses, outra é justificar a barbárie, esse genocídio e a morte indiscriminada de milhares de crianças e inocentes palestinos. Neste momento, os que não levantam sua voz em defesa da paz e de um corredor humanitário são cúmplices do que está acontecendo e, sobretudo, contribuem para que não se encontre uma solução para a paz. Chega! E o Jorge Pontual recuou e foi às redes sociais
dizendo, ao comentar o ataque a uma ambulância na faixa de Gaza, minha intenção foi a de dar a versão de Israel, admito que não fui feliz, foi reconhecer o erro, e marcou o Paulo Pimenta. Odri, parabéns ao Paulo Pimenta. De ministros assim que a gente precisa, com coragem, destemidos, que não se verdam. O Pimenta, ao fazer isso, ele abre a porta da censura. O Escambau, ao fazer isso, ele mostra altivez. Ele mostra que, se forem usar as concessões públicas, né, de comunicação para espalhar fake news, a gente terá um ministro das comunicações para denunciar isso. Não para ficar quietinho e enfiar o rabo entre as pernas. Muito pelo contrário, fez bem, perfeita a posição do Pimenta. Antes, os ministro da Fazenda, fizesse isso quando o banco comete esse tipo de coisa na mesma proporção, né? Quando fazem chantagem. É preciso que o ministro da Fazenda que faça isso. Como o ministro das Comunicações fez. Coragem. Como o ministro da Justiça, bom também deixar claro, faz o ministro Flávio Dino. Vai fazer muita falta no governo do Flávio Dino. Porque eu acho que ele é nome certo para o Supremo, mas vai honrar, né, a sua história jurídica no Supremo, não tenho dúvida também. Agora, nesse caso da Luz de São Paulo, o que o Flávio Dino fez? Vamos investigar a privatização. É assim que tem que se comportar ministro, Dre. Paulo Pimenta, eu vi um bando, tem uns liberais de gravatinha borboleta, sabe? Aqueles caras. Uns ficam na academia fazendo graça, querendo lacrar, e aí falando, onde já se viu o ministro fazer uma crítica ao jornalista? Porra! Cadê o ministro das Comunicações? Estão usando as concessões públicas para justificar o massacre. A ambulância. Alto lá. O ministro tem que ficar quieto, Driga Lorenzo. Ainda bem, é para dizer, aqui tem ministro. Parabéns, Paulo Pimenta, parabéns, Flávio Dino, ministros que honram a sua história progressiva.